E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo fascinante dos drones. A ideia aqui é dar um passo a passo completo, sabe? Para voar com segurança e, claro, tudo dentro da lei aqui no Brasil. Não importa se o seu drone acabou de sair da caixa ou se já tem horas de voo. Fica com a gente que essa análise das regras oficiais vai ser uma mão na roda. Imagina a cena. A caixa do drone chegou, a bateria tá lá, carregadinha, e a ansiedade para voar tá a 1000. É incrível, né? Mas olha, junto com essa liberdade de ver o mundo de cima, vem uma responsabilidade gigante. Então a grande pergunta é: o que precisa ser feito para decolar sem arrumar nenhuma dor de cabeça? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa da mina, o guia completo. Primeiro a gente vai entender por que essas regras existem. Depois, os primeiros passos essenciais. Em seguida, vamos ver o cadastro no sistema Sarpaz, tintim por tintim e como pedir permissão de voo. Daí a gente parte para as regras práticas, onde e como voar. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de responsabilidades e, claro, das consequências de não seguir as regras. Ok, vamos começar pelo começo, pelo mais básico de tudo. Por que, afinal, tem tanta regra para voar com um drone? Às vezes pode até parecer burocracia, né? Mas a verdade, pessoal, é que cada uma dessas normas tem um objetivo muito claro: a segurança de todo mundo. E o ponto principal é esse aqui, ó. Não é só para proteger o seu drone, não. Pensa assim, as regras do céu são como as regras de trânsito. Elas estão ali para evitar acidentes com gente aqui no chão, para evitar colisões com aviões, com helicópteros e, claro, para garantir a segurança de quem está pilotando. O céu é de todo mundo, é um espaço compartilhado. E para funcionar direitinho, precisa ter organização. Tá, mas quem é que organiza isso tudo? Bom, o nome que a gente precisa guardar é DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. É ele que gerencia e controla o espaço aéreo brasileiro. Pensa no DCEA como o grande maestro dos nossos céus, garantindo que tudo, desde um avião gigante até o nosso drone, voe de um jeito seguro e organizado. Beleza, a teoria está entendida. Agora vamos para a parte boa, para a prática. Mas calma, antes de ligar as hélices, tem uns conceitos e umas coisinhas essenciais que todo piloto de drone precisa saber de cor salteado. É o básico para ser um operador consciente, sabe? A primeira coisa que a gente precisa definir é: para que é o voo? É só por diversão? Por hobby? Se for, seu drone é um aeromodelo. Simples assim. Agora, se o uso for para qualquer outra coisa, tipo um trabalho de fotografia, um mapeamento, uma inspeção, aí ele já é considerado uma aeronave remotamente pilotada, ou RPA. Entender isso é super importante, porque as regras para cada um são diferentes. Agora, uma sigla que a gente vai ouvir muito por aí: VLOS. O que é isso? Significa Operação em Linha de Visada Visual. Traduzindo, é preciso conseguir enxergar o seu drone o tempo todo a olho nu. Sem ajuda de binóculo, nada disso. Aquele pontinho que some lá no céu? Nem pensar. Manter esse contato visual é a sua principal ferramenta de segurança para desviar de um poste, de uma árvore ou, o mais importante, de outra aeronave. E claro, tem a papelada, né? A documentação. Pensa no drone como um carro. Ele precisa estar registrado na AANC. Dependendo do peso e do tipo de voo, o piloto pode precisar até de uma habilitação específica. E olha, o ponto mais importante de todos, que vale a pena repetir: quem está no controle do rádio é o responsável final por tudo. A responsabilidade por cada decisão é sempre 100% do piloto. Ok, conceitos na cabeça, documento na mão, agora a gente chegou na ferramenta que é a chave de tudo, a que abre as portas do céu do jeito certo, o Sarpas. E é muito importante não ver o Sarpas como um bicho de 7 cabeças, uma barreira. Pensa nele como o nosso passaporte oficial para o espaço aéreo. E o cadastro, olha, é bem tranquilo. Primeiro passo, você acessa o sistema com a sua conta do gov.br, aquela que a gente usa para tudo hoje em dia. Feito isso, o próprio sistema já gera um ID operacional que é sua identificação. Terceiro passo, cadastrar suas informações de piloto. E por último, colocar as informações do seu drone. E aqui vem uma parte boa. Se o drone já está cadastrado na ANAC, o Sarpas puxa tudo sozinho, automaticamente. Isso ajuda demais. Então, piloto cadastrado, drone cadastrado, acabou? Missão cumprida? Quase lá. Pensa que o cadastro é a sua carteira de motorista. Agora, para cada viagem ou cada missão, como a gente gosta de chamar, é preciso de uma autorização específica. Vamos ver como é que se pede isso. E aqui, pessoal, está a regra de ouro. Praticamente todo voo com drone no Brasil precisa de uma autorização do DCEA. E o único jeito de conseguir essa autorização é pelo Sarpas. Tem uma exceção ou outra, mas são tão poucas que
Na dúvida, a melhor coisa a fazer é sempre solicitar autorização. É o caminho mais seguro. Planejamento é a palavra-chave aqui, e os prazos mostram bem isso. Olha só, para um voo simples, aquele em linha divisada, longe de tudo, dá para pedir com só 30 minutinhos de antecedência, bem rápido. Agora, se o plano é voar perto de um aeroporto, aí já precisa pedir com 4 dias de antecedência. E para voos mais complexos, tipo fora da linha divisada ou muito alto, aí o planejamento tem que começar com pelo menos 12 dias de antecedência. Tem que se programar. Autorização na mão, aí sim, agora é hora de ir para campo e decolar. Mas ó, a responsabilidade não ficou em casa, ela sobe junto com o drone. Lá em cima, existem regras de conduta, regras de trânsito aéreo, que são tão sérias quanto as de um avião. Segurança em primeiro, segundo e terceiro lugar, sempre. E chegamos num ponto super crítico para a segurança de todo mundo: voar perto de aeroporto. Pessoal, essas distâncias mínimas que a gente vai ver são sagradas, não tem negociação. Por exemplo, num voo baixinho até 30 metros de altura, é preciso estar a mais de 3,5 km da cabeceira da pista, sabe? Onde os aviões pousam e decolam. Agora, se o drone sobe para 120 metros, essa distância de segurança aumenta para mais de 6 km. É uma área de proteção enorme e por um motivo muito sério. Vamos fazer um resumo rápido aqui, as regras de ouro do piloto de drone. Primeira, sempre mantenha o drone no seu campo de visão. Segunda, não voe sobre pessoas que não fazem parte da operação ou que não autorizaram. É segurança e respeito. Terceira, fique longe de áreas de segurança, como presídios, refinarias, essas coisas. Quarta, e talvez a mais importante, avião e helicóptero sempre têm a preferência. Viam se aproximando? Pousa o drone, imediatamente. E por último, mas não menos importante, bom senso. Respeite a privacidade das pessoas. Bom, até agora a gente falou de como fazer tudo certinho. Agora, vamos falar do que acontece quando as coisas dão errado, quando as regras são quebradas. É muito importante a gente entender que voar com um drone no Brasil é um privilégio e não um direito. E com esse privilégio vem uma responsabilidade gigante. E o que são consideradas transgressões graves? Olha só a lista: voar sem autorização do DCE, usar informação falsa lá no cadastro dos Sarpas, interferir de qualquer forma na comunicação de outras aeronaves, voar de um jeito que coloque os outros em risco ou, simplesmente, não cumprir o que estava escrito na sua autorização de voo. Tudo isso é visto como muito grave pelas autoridades. E as consequências? Bom, elas não são nada leves. A gente está falando de multas que podem ser bem salgadas, da suspensão do seu cadastro no Sarpas, ou seja, você fica proibido de voar e, nos casos mais sérios, pode rolar até processo civil e criminal por qualquer acidente ou dano que o drone causar. É para se levar muito a sério. Ufa! Depois de toda essa informação, a ideia é que todo mundo se sinta mais preparado e confiante, né? O objetivo aqui não é colocar medo de jeito nenhum, é capacitar. Porque com conhecimento das regras e principalmente com respeito, o céu não é o limite. Ele é só o começo de uma jornada fantástica. Então voe alto, explore, mas acima de tudo, voe com segurança.